Mana 38, dia 5. Suprimento matinal. AP 1h17 da manhã menos 18. Eu sou o primeiro e o último e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do Hades. FP 3h10 da manhã menos 11. Para conhecê-lo, e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, sendo conformado à sua morte, para ver se de algum modo alcanço a ressurreição extraordinária dentre os mortos. Por causa da queda e do pecado do homem, a morte entrou e agora opera na terra para reunir todos os pecadores e conduzi-los ao Hades, o lugar onde os mortos são mantidos. Na vida da Igreja, contudo, já não estamos sujeitos à morte nem ao Hades. Cristo aboliu a morte na cruz e venceu o Hades na sua ressurreição. Embora a morte tenha tentado ao máximo retê-lo, ela foi impotente para o fazer, et 2h24 da manhã. Cristo é tanto Deus como a ressurreição, João para 1, 11h25 da manhã, possuindo a vida indestrutível, HB 7h16 da manhã. Visto que ele é o sempre vivo, a morte não o pôde reter. Ele entregou-se à morte, mas a morte não teve maneira de o deter. Pelo contrário, a morte foi derrotada por ele e ele ressuscitou dela. Com Cristo, portanto, a morte não tem aguilhão e o Hades não tem poder. The Conclusion of the New Testament, pp. 635 a 636. Leitura de hoje. Porque Cristo é aquele na Igreja que tem as chaves da morte e do Hades, a morte e o Hades não devem ter poder sobre nós. Na vida da Igreja, as chaves da morte e do Hades estão na mão do Senhor. É impossível lidar com a morte, simplesmente não temos a capacidade para lidar com ela. Sempre que a morte entrar, muitos serão vencidos por ela. No entanto, se dermos ao Senhor Jesus a base, a oportunidade e a liberdade para se mover e agir entre nós, tanto a morte como o Hades estarão sob o seu controle. Porém, sempre que o Senhor Jesus não tem base na Igreja, a morte imediatamente se torna prevalecente e o Hades se torna poderoso para reter os mortos. É crucial que vejamos que Cristo tem as chaves, a autoridade, da morte e do Hades. A morte lhe está sujeita e o Hades está sob o seu controle. O Senhor foi perseguido até a morte. Porém, essa morte não foi o fim, foi a porta para a ressurreição. Quando entrou na morte, ele chegou ao limiar da ressurreição. Parêntese que abre ... parêntese que fecha. Isso indica que a Igreja sofredora não deve ter medo da perseguição nem deve ficar aterrorizada com a possibilidade de ser morta, pois assim que passar pela morte, ela também estará no limiar da ressurreição. A ressurreição de Cristo também foi a sua vitória sobre a morte, Satanás, o Hades e a sepultura, et 2h24 da manhã. Satanás, a morte, o Hades e a sepultura formam um grupo. Cristo, o Filho do Homem, não só foi vindicado por Deus e provou ser um sucesso no que obteve, mas ele foi vitorioso sobre a morte, Satanás, o Hades e a sepultura, os quais são todos uma grande preocupação e problema para nós. O Filho do Homem venceu a morte e destruiu Satanás, HB 2h14 da manhã. As chaves da morte e do Hades estão agora na sua mão, AP 1h18 da manhã, e ele é vitorioso sobre a sepultura. Tal Cristo anda no meio de todas as igrejas locais na sua restauração, cuidando delas como os candelabros de ouro. The Conclusion of the New Testament, pp. 636, 4154, 4156. Na história da humanidade, Jesus foi a única pessoa que entrou na morte e que saiu da morte. Ele entrou na morte para fazer uma visita pela morte a fim de estudar a morte em primeira mão. Depois de terminar a sua visita pela morte,
Ele simplesmente saiu da morte. A morte não o pôde reter. Ele conquistou a morte, subjugou a morte e saiu da morte. Esta foi a ressurreição de Cristo, o Deus encarnado e o Deus redentor. Fomos redimidos por ele ter entrado na morte e ter saído da morte, F1 para 7, RM 4:25 da manhã, e agora a morte não tem poder sobre nós, 1 Co 3:54 da tarde menos 55, pois estamos em Cristo, o Redentor. CWWL 1973-1974, volume 1. The Vision and Experience of the Corporate Christ, p. 479.